Shabbat Shalom a todos, sejam todos muito bem-vindos. Uma grande honra e bênção estar junto com vocês nessa noite tão abençoada, né, por Deus, que nos reúne, que nos chama realmente para um tempo todo especial. E realmente Ele vem trazendo esses ensinamentos cada vez mais aprofundados, né? E isso tem feito com que estudássemos cada vez mais sobre isso e realmente, quando eu estava escrevendo, estudando, meditando sobre a porção de hoje, a gente entra, como a gente fala, numa certa viagem espiritual, alcançando mundos espirituais e tudo mais. Realmente traz ensinamentos que a gente começa a se perguntar se vai dar tempo da gente explicar tudo isso que nós temos para passar. Óbvio que não. 40 minutos, mais ou menos, meia hora, 50 minutos que a gente usa aqui, não é nem sombra daquilo que Deus tem para todos nós de ensinamento, até os dias de hoje. Ele continua nos amando, Ele continua realmente derramando da sua graça, continua fazendo com que sejamos abençoadores e abençoados. E isso nos coloca numa posição de privilégio, até, porque quando ganhamos as almas para Ele, não é apenas uma simples vitória, é uma conquista. Realmente trazer corações esperançosos, corações que não desejam apenas entender que, vou orar para Deus para conseguir meus milagres, conseguir as minhas coisas. Não, não estamos falando só disso. Porque se você frequenta uma igreja somente por causa dos milagres de Deus sobre a tua vida, ou porque a bênção está naquela igreja, porque eles pregam dessa forma, porque é assim, porque é assado, você não conheceu Deus. Você ainda não teve a oportunidade de viver o sobrenatural com Ele. Conheço muitas pessoas que presenciaram do sobrenatural. Presenciaram. Mas até hoje não viveram o sobrenatural. Viram milagres, viram uma série de coisas, e mesmo assim ainda são crédulos. Simplesmente crédulos. Só isso. A limitação mental não consegue sair daquele mundinho que eles vivem. Então, é aquele negócio da barganha. Dá, mas eu quero receber. Quando o Senhor, a única coisa que Ele sempre diz, eu prefiro a misericórdia do que o sacrifício. E hoje nós vamos falar da batalha de Peniel, que é a graça, que é a batalha que a graça não cancela, e que o Messias, Mashiach, conclui. Isso daí nos dá da porção Vaishlach, que nós estamos falando hoje, que é enviou, que vai de Gênesis 32, 4 a 36, 43, Obadias, capítulo 1, dos versículos 1 a 21, Mateus, capítulo 13, 1 Pedro, capítulo 5, versículos de 8 a 10. E hoje é a luta pela identidade. É assim que Deus tocou e é assim que nós vamos estar passando para vocês. E assim Deus quer que nós comecemos hoje uma parábola que é o seguinte: o homem que não fugiu da noite. Conta-se que um viajante caminhando num deserto, ao entardecer, viu ao longe uma tempestade de areia se aproximando. A possibilidade de sobreviver era pequena. Ele podia correr, mas sabia que a tempestade o alcançaria. Podia tentar se esconder, mas não havia rochas ou cavernas.
Então, lembrando-se dos conselhos de um sábio, ele cavou o próprio chão, seco. Deitou-se e segurou firme numa pequena raiz exposta que surgia na terra. A tempestade passou. Suas roupas estavam rasgadas, sua pele marcada, mas ele permaneceu vivo. Quando lhe perguntaram como sobreviveu, ele simplesmente respondeu: tudo na vida é tempestade ou raiz. A tempestade eu não pude evitar, então me agarrei à única raiz que encontrei. E ela nos dá realmente de revelação que as tempestades não seremos capazes de evitar. Mas podemos escolher qual raiz nós iremos agarrar. Jacó não pôde evitar tempestades daquela noite, mas ele se agarrou ao Senhor. E isso mudou tudo. Nós aqui temos acompanhado a trajetória de Jacó. E temos pegado pontos. Melhor corrigindo, né? Temos pego, né? Pontos. Pegado é coisa da primeira dama, né? Pego. Perdão aí, pessoal. A gente ouve tanta bobagem que acaba influenciando a gente. Temos pego pontos que mantém o nosso foco na espiritualidade, como na semana passada, a própria luta nas escadas, dos anjos subindo e descendo. Não é que nós temos descartado o que ele passou com seu tio Labão. Não é nada disso. Porque isso daí deixamos para quem nos acompanha, sabe que a gente estuda sobre tudo isso, e falamos a semana toda sobre tudo isso daí. Mas conversamos aí com vizinhos, com amigos e tudo mais sobre essa porção. Inclusive até visitei a igreja Vinde esse final de semana, no domingo, lá com o apóstolo Alessandro. Ele nos deu realmente uma palavra, foi liberada para este ministério muito forte. Da mesma forma, foi liberada para ele, em cima da porção da semana passada, um derramamento de unção também muito forte lá na igreja, que Deus me usou para levar para lá eles. Então, justamente vem justamente a gente medita, quando vai estudando a porção, e a gente vai linkando. Não é um trabalho humano. Como Jacó conseguiu a sua riqueza, conseguiu as suas esposas, mas as lutas espirituais, que é o nosso foco. A luta espiritual. E aqui nós estamos chegando num ponto que Jacó está voltando para a sua terra, a pedido de Deus. Como ele falou, você vai, mas eu vou te trazer de volta para essa terra, e toda a sua descendência será gigante. Pois bem, ele está num dilema agora, onde ele vai, depois de tantos anos, enfrentar o seu irmão. O mesmo irmão que o havia ameaçado de morte. O mesmo irmão que foi o motivo da sua saída e do seu encontro com Deus. E agora, obviamente, é um homem que já não é mais só. Já tem suas esposas, já tem seus filhos, já tem os seus criados, já tem o seu rebanho, já tem um patrimônio. Mas ainda precisa ultrapassar. Ah, mas Jacó é um homem abençoado por Deus, tem sobre ele a graça de Deus, aquela coisa toda. É o mesmo discurso que é facilmente presenciado nas igrejas hoje em dia. Um status, uma demagogia
poética, não profética, poética, a fim de parecer que tem algo a mais, quando na verdade tem a menos. Jacó se prepara para uma batalha que não é qualquer batalha. É a batalha nossa de todos os dias. Para quem realmente quer andar com Deus. Então ele começa a planejar estrategicamente a coisa toda. Ele divide o acampamento. Porque isso daí não é fuga, como muitos colocam. O nome disso se chama prudência. Ele sabe que a fé não elimina responsabilidades. E por isso, nós temos que olhar para aquilo que Jesus já nos ensina. Sede prudentes como serpente e simples como a pomba. Espiritualmente, ele ora, relembra as promessas de Deus, apela à fidelidade divina. Lembra quando ele estava lá, na escadaria, lá, do sonho subindo e descendo, e Deus desce para falar com ele? Pô, você vai ser a promessa. Você vai ser o herdeiro de multidões. Você abençoará famílias. Então ele faz uma oração lembrando tudo isso daí. Podemos dizer que isso daí seria a primeira oração de guerra. Porque Jacó sabia que estava pronto para entrar numa guerra. Ah, ele vai lutar com seu irmão. Não. Algo maior. Muito maior. O que ele faz? Ele vai resolver o problema material. Ele envia presentes para o seu irmão Esaú. Mas isso daí não é uma compra de paz para acalmar o irmão. Ao contrário. Isso é um arrependimento na prática. Que se concretiza quando você realiza isso de fato. Nós sabemos que ele se travestiu para se parecer com o irmão, para conseguir as bênçãos, conseguir tudo aquilo que ele sonhava. Claro, foi amparado pela sua mãe e tudo mais, mas até aí ele negociou as lentilhas para comprar a primogenitura, aquela coisa toda. Aquilo que o irmão não valorizou, ele valorizava. Mas ele negociou tudo isso. E agora está negociando o arrependimento. E aí você começa a pensar o seguinte: Jacó, olha, estão separadas as famílias, os servos já sabem o que vão fazer, mas ainda tem uma luta que eu preciso travar. Na escuridão, ele está lá sozinho. Quando ele atravessa o Val de Jaboque, e ele começa a olhar e falar: caramba, as estratégias acabaram. Humanamente, eu não tenho mais o que fazer. Mas agora começa a verdadeira batalha. O passado deve ser tratado antes que o futuro se abra. Isso eu tinha consciência. Então, o que ele vem fazer nesse caminho? Ele vem começar a oração pedindo para ser abençoado. Porque quem não se prepara não suporta
o Peniel, que é justamente a batalha que ele vai começar a enfrentar. Prepare-se com tudo o que é humano, mas esteja pronto para o que é divino. Então, lá sozinho no escuro, sem distrações, é nesse ambiente que Deus trabalha mais profundamente. Isso é fato. Isso é fato. Tem madrugadas que a gente vem fazer as batalhas, digamos assim, quando acalma. Deus prepara tudo para nós, acalma o movimento aqui em todo lugar. A gente consegue escutar até o vento. Deus nos favorece. E aí a gente começa a perceber o quanto de Deus começa a agir nesse preparativo dessa batalha que nós estamos prestes a enfrentar. Aí Jacó vai lutar com o anjo até o amanhecer. Esse é o seu adversário. E quem é esse anjo? O que representa esse anjo? É um anjo de Deus. Esse anjo está lutando com o passado, está resolvendo todas as situações que estão pendentes. E por isso nós temos que ter uma batalha de forma efetiva e incisiva. Muitas vezes, simplesmente, eu não quero mais falar, não quero mais isso, aquele fulano, aquela ciclana, aquele negócio todo, deixa para lá, aquela situação inteira. Mas vai se empurrando a vida. Descobrindo novos ambientes, novos ares, aquela coisa toda. Mas, na verdade, não se resolve. Não se resolve. Por quê? Não está pronto para lutar com o anjo. O que torna cada vez mais todos nós questionáveis sobre o quanto estamos nos deparando com nós mesmos de encarar de frente essa luta com esse anjo. Temos medo de nos machucar. Tudo aquilo que realmente nos coloca, até mesmo uma palavra, se não for da forma como você quer, pode soar um tom agressivo e você já fica cheia de não me toques, se justificando através de agressão. Mas o próprio Jacó, ele é ferido no seu quadril, na sua coxa. O que dificulta movimentos. Para quem já entrou em corpo a corpo em batalha, vai saber muito bem o que eu estou dizendo. Que tirar qualquer mobilidade de apoio daquilo que você já está acostumado de movimentos, uma série de coisas, tem que você mudar o teu centro de gravidade para continuar perseverando na luta física. Realmente, no meio de uma batalha, incomoda. Mas não nos torna menos capazes, pelo contrário. Como eu falei, tem que mudar o ponto de equilíbrio. Porque o mundo espiritual, ele faz isso com a gente. Ele quer tirar o nosso ponto de equilíbrio do lugar. Porque nós estamos acostumados a ser da mesmice. Todos os dias e todas as manhãs, todas as noites, todas as tardes, tem que ser do seu mesmo jeito. Criamos os nossos preconceitos, criamos as nossas ações, o nosso padrão. E quando Deus provoca uma mudança revolucionária, lá vamos nós,
chorar, lamentar, para que Deus cuide das feridas dessa batalha. E aí, quando a gente está lutando com Deus, realmente é uma batalha forte, que machuca, realmente, nos faz sair mancando, de verdade. É uma batalha espiritual de peso, que nós passamos dias mancando. E aí o que acontece? Deus fala, teu nome agora é Israel. Você luta com Deus. Mas só luta com Ele? Não. Você luta com Deus para vencer. Ou seja, você é um parceiro de Deus. Você está ombro a ombro ali com Ele. No meio da batalha, Ele está te capacitando a como golpear, a como pensar, a como meditar, a como colocar suas estratégias, a como desenvolver o seu raciocínio. Não intelectual, físico, mas o intelecto espiritual. E aí você reconhece que viu Deus face a face. Isso é Peniel. Isso é Peniel. Toda essa batalha. E por que a graça fere? Mas a graça não fere. Fere. Quando a graça não fere, você não tem graça. Você sendo... É a grande prova que nós estamos sob a graça de Deus, é quando nós somos feridos. Porque a graça verdadeira não é conforto, é transformação. E aí Jacó diz, não te deixarei ir, enquanto não me abençoares. A bênção não cancelou a luta. Nasceu dentro dela. E isso nos traz, como não é apenas um momento histórico lá no livro de Gênesis. Não. Se a gente for lá em Obadias, nós podemos provar que a mesma luta continua séculos e séculos até os dias de hoje e continuará. Quem é de Deus sabe o que eu estou falando. A luta é constante. Não para. Aí nós temos lá em Obadias que Edom, o descendente de Esaú, representa a oposição espiritual que permanece na arrogância, na violência contra o irmão e o impedimento da herança chamada bênção, que vem de Israel. Obadias anuncia que a batalha de Peniel não terminou ali. A guerra entre Israel e Edom é atemporal. É espiritual, é histórica, escatológica. Mas ele conclui. O reino será do Senhor. Isso daí nos coloca nos ensinamentos de Jesus, quando ele fala assim, no ensinamento das parábolas. O trigo e o joio vão crescer juntos. Ou seja, Jacó e Esaú vão crescer juntos.
Então não adianta ficar naquela situação, ah não, vou me livrar da fulana, da beltrana, do ciclano, aquela coisa toda que acabou assim, eu vou ter paz, eu vou ter tranquilidade, eu vou ter sossego, e por aí vai. Não, o próprio Senhor mesmo falou, deixa o trigo e o joio crescerem juntos. Quando chegar o tempo certo, nós vamos colher frutos de quem dá, justamente ao trigo. E quem não dá frutos, ou seja, quem não ganha alma, que só fica sentada na cadeirinha da igreja lá e não luta. Quem não ganha alma é joio. O que vai acontecer? Ser amarrado num feixe e jogado no fogo. Simples. Essa é a visão espiritual. Porque o reino de Deus vai crescer no meio da oposição. Afinal de contas, nós temos que lutar contra todo tipo de potestade. Nós temos que enfrentar realmente todo tipo de mal. Ou você acha que, tipo, não, eu sou de Jesus Cristo, então o mal não me toca? Te enganaram. Se você é a bênção, você é alvo do mal. É por isso que Paulo nos ensina: te lançarão os dardos inflamados. Esteja com a tua armadura pronta. Quem é que lança dardo inflamado, senão o mal, em cima do abençoado? Por acaso o Senhor ensinou diferente? Se o inimigo luta contra ele mesmo, é reino dividido. Por acaso o demônio vai lutar com o próprio demônio? O demônio só virá para cima dos abençoados. Porque ele quer nos ganhar para o reino dele, chamado inferno. É isso que ele quer. E não adianta, não, agora eu vou resolver esse problema, não. Só no final que vai ter a separação. Só no tempo da colheita do trigo. Só no tempo de tocar fogo no joio. Então não espere colheita sem resistência. Não espere o reino sem confronto. E não espere bênção sem batalha. Pedro nos dá um grande ensinamento. Sejam sóbrios. O que é isso? Preparação. Você não vai preparar nada com a cabeça perdida nos seus afazeres do dia a dia. Ou enfrentando problemas, uma série de coisas só. Então você não vai ter sobriedade suficiente para se preparar. O adversário nos rodeia. Assim ensinou Pedro. O que é isso senão o nosso Esaú espiritual? Resistir firmes. É o nosso Peniel. Quando você resiste, é porque você está olhando para Deus. Não é para o seu orgulho, para o seu jeito de ser, para a sua arrogância. Porque quando você começa a não ver o que Deus te mostra, mas quer ter razão, chama arrogância. Simplesmente isso. E quando Pedro diz, o Deus de toda graça vos fortalecerá, é porque nós já temos um novo nome.
A ferida dessas batalhas vira força. A luta vira identidade. E a perseverança vira herança. Tem muita gente que pergunta, mas como é possível isso? Como é possível aquilo? Ora. Mas ora, eu oro e tal. Ora. Não para você ser agraciado só porque você ora. Não. Ora porque você quer ver Deus. Tem que se dedicar. Ter menos sono. Mais Deus. Menos tempo para o mundo, mas mais tempo para Deus. Menos tempo para criticar o teu próximo, mas mais tempo para amar o teu próximo. O Messias não é apenas o cumprimento das promessas. O Messias, o nosso Senhor Jesus, é a própria face de Deus. É o Peniel encarnado. Simplesmente assim. Porque ele é o lutador perfeito que venceu definitivamente o adversário. Ele nos mostra o caminho. O Israel ideal que garante a herança. Israel não é o físico. O Israel é aquilo que você se transforma. É aquilo que você se transforma. Aquele que luta com Deus e vence. O nome acima de todo nome que confirma a identidade do que lhes pertence. Esse é Jesus. Ele confirma a tua luta, ele confirma a tua batalha, ele confirma quem você é junto com ele. No Messias, a bênção de Jacó se torna a nossa própria herança. Então, agarre-se ao Senhor. Não há tempestade que você está passando. Prepare-se espiritualmente antes do combate. Entenda a ferida como parte da tua formação. Permita que o Senhor Jesus revele o teu novo nome. Viva consciente de que a guerra continua, mas a vitória está garantida. E quando se fala no seu novo nome, é quando você vai ser chamado Israel. Aquele que luta e vence. Luta e vence. Mas tudo através de Deus. Não através da força do seu braço, através da sua intelectualidade, através do seu conhecimento técnico. Não. Não. Através da sua capacidade, da sua inteligência de entender que tudo tem que vir dele. O confronto entre Jacó e Esaú é um arquétipo espiritual de toda a história da Bíblia. No Senhor Jesus, o reino avança e separa definitivamente a luz da escuridão, confirmando a identidade dos filhos de Deus. E aí nós podemos usar as próprias palavras de Pedro. O Deus de toda graça vos aperfeiçoará. O eco da porção de hoje. Não te deixarei ir até que me abençoes. E nós já sabemos, através de Obadias, que o reino será do Senhor.
que a promessa que vem através de Jesus, que os justos resplandecerão como o sol no reino do meu Pai. E aí nós podemos chegar a um tempo de concluir. Como Jacó, devemos segurar o Senhor na noite escura. Como Israel, caminharmos feridos, porém abençoados. Como Obadia, sabemos que o Edom cairá. Como o Senhor Jesus nos ensina, o reino cresce, mesmo entre o joio. E como o próprio Pedro fala, o Deus de toda a graça nos confirmará. A luta continua, mas o nome, acima de todo nome, já selou a vitória. E para você hoje, chegou aí, parou para assistir nosso vídeo, já agradecemos, deixa seu likezinho aí, curte aí, compartilha, evangelize compartilhando esse vídeo para as pessoas, que eu sei que há muitas, principalmente nessa época do ano, onde muitos estão aí se perdendo em si próprios, com os compromissos finais aí da temporada, né? Então que tem jeito para a sua batalha, tem jeito para aquilo que você está enfrentando, tem jeito, mas precisa vir de dentro de você. De você lutar realmente como Jacó fez, para se tornar um verdadeiro lutador com Deus. Não apenas mais uma página bíblica. Não é isso. Mas sim se tornar a própria identidade de Deus nesse mundo. Por que não? Afinal de contas, nós viemos aqui criar um lugar para que Deus habite. Ah, mas tem a igreja. Não. Deus não vai morar na igreja. Deus vai morar no meio do povo. Como ele sempre falou. Eu vou morar no meio do povo. Não é a igreja. Não é no tabernáculo. Não é numa sinagoga. Deus está em todos os lugares. Deus está em todos os lugares, a todo momento e a todo instante. Venha comigo na calada da noite. Saia da sua cama. Vai para fora. Procura um lugar alto. No alto do seu prédio, onde você mora. Vai no seu quintal. Na parte mais tranquila da casa. Olha o céu hoje. Vislumbre as estrelas. Olha ele olhando para você. Ah, mas o meu sono é que eu tenho que acordar cedo. Então você está mais preocupado com seus compromissos do mundo do que olhar Deus frente a frente. Qual é mais importante na sua vida? É você se dizer abençoado e dizer que tem coisas que você administra para Deus? Ou realmente sai da sua zona de conforto, olhar os necessitados e abençoá-los? O Senhor hoje convida. Hoje Ele te faz o chamado para fazer a diferença. Não para ser mais um no mundo, que age como o mundo, obedecendo ao inimigo. Porque o mundo hoje
Está escrito, jaz no maligno. Ou seja, se você está tão preocupado com o mundo, as coisas que você vai ter no mundo, é porque você está com parte no maligno. Simples a dedução. E não adianta vir com pedrinhas, joguinhos, aquela coisa toda, porque é a realidade. Se você não aceita a realidade espiritual, para de falar que você é de Cristo. Assume seu papel. Porque para ser de Cristo, tem que tomar a própria cruz e enfrentar as batalhas para ficar frente a frente com Deus. Porque aquele que não batalha não é um abençoado. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos por tudo isso que o Senhor nos deu nessa noite, Senhor. Que resplandeça cada vez mais a tua face sobre todos nós, Senhor. Nos dando direção, nos dando tudo aquilo que nós precisamos, meu Pai, para ter esse encontro contigo. Para ser o nosso Peniel, Senhor, nesse dia. Que não saiamos daqui, não saiamos da presença do Senhor, meu Pai. Da mesma forma, Senhor, que vivemos a vida toda. Que mesmo feridos, Senhor, continuemos a lutar. A lutar com os nossos anjos, a lutar com o nosso passado, a lutar com as nossas pendências, meu Pai. Para que haja realmente a revelação da tua face, Senhor, a todo momento. Que sejamos capazes de falar como Paulo mesmo falou. Lutamos o bom combate, mas guardamos a fé. Ou seja, nossa fé não pode ser corrompida, nossa fé não pode ser manchada, nossa fé não pode ser enganada. Porque achamos, meu Pai, que só porque somos abençoados, temos direito a alguma coisa. Com o único direito que nós desejamos é estar face a face contigo, meu Pai. De estar vivendo um verdadeiro Peniel, Senhor. E não apenas ser abençoado, mas abençoador, como foi teu servo Jacó. E assim teu filho confirma, Senhor, nosso Senhor Jesus. Sejamos, Senhor, muito mais do que quando chegamos hoje, meu Pai. Sejamos muito mais, Senhor, ligados a Ti, Senhor, com essa visão espiritual, com esse crescimento, Senhor, da sabedoria, Senhor, do Teu reino e da Tua vontade. Venha, Senhor, Teu Espírito Santo a nos mostrar o caminho da verdade. Esse caminho, Senhor, que foi prometido, que é promessa, porque o Espírito Santo irá falar a verdade. Então, que seja, Senhor, sempre a tua verdade e não as nossas, meu Pai. Pois as nossas verdades não passam de pura enganação. Mas a tua verdade, nós sabemos que ela entra como uma espada de dois gumes, meu Pai. E é essa a grande graça que desejamos, Pai. A transformação em Peniel. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que faça resplandecer o Senhor o seu rosto sobre ti e te agracie. Tenha o Senhor misericórdia de ti e ponha em ti a paz. Shabbat Shalom, meus irmãos.